Fala, meus camaradas ladinos, beleza? Igor de novo, trazendo mais um vídeo pra vocês. E o vídeo de hoje, pessoal, eu vou comentar sobre um dos assuntos mais polêmicos do King of Thieves e vou dar umas dicas aqui pra vocês se aproveitarem disso, né? O que eu tô falando, pessoal, é a poção de desativar a armadilha. Essa poção aí que já destruiu famílias, pessoas já abandonaram o jogo, por isso já causou muita frustração. Mas ela é uma poção que ela é adorada e é basicamente a única e mais utilizada pelos jogadores mais experientes. Muita gente acha que a poção de desativar a armadilha ela é injusta, mas eu me lembro agora de uma frase que diz que a vida ela é justa porque ela é injusta para todo mundo. Então vamos acabar agora de filosofia. Eu vou mostrar pra vocês como é que se utiliza essa poção e como é que você vai transformar o seu maior pesadelo, vamos falar assim, num sonho, num passeio dentro do jogo. Caso você venha tendo problemas com essa poção aí de desativar armadilhas, dá uma assistida lá nos vídeos lá de Invadindo a Base dos Inscritos. Eu tentei durante toda aquela série, durante todos os episódios, mostrar a importância de você ter um sistema de armadilhas que não dependa apenas de uma, né, de você sempre testar a sua base com uma armadilha menos, justamente por isso. Agora a gente vai ver o outro lado, vamos destruir a base dos inimigos, basicamente isso, e eu vou mostrar agora pra vocês com alguns exemplos como é que funciona. Muita gente já sabe de como é que funciona essa poção, outras não sabem. Quem não sabe, então fica comigo aí que eu vou mostrar pra vocês como destruir a base dos inimigos. Antes de começar eu quero explicar pra vocês o centro da técnica que eu quero mostrar, né? Então, o que acontece? A questão de desativar a armadilha, você sabe, você já percebeu durante o jogo que quando você morre 7 vezes, uma armadilha é automaticamente desativada na base inimiga, né? Qual é a armadilha? Algumas pessoas pensam que isso é random, outras pessoas pensam que é a que mais atirou, mas na verdade não, é a armadilha que mais lhe deu dano, né? Por exemplo, se você morreu 4 vezes para uma armadilha de level baixo, level 4, por exemplo, e morreu 2 vezes ou 3 vezes para uma armadilha level 20, a armadilha que será desativada vai ser a que deu mais dano. E essa mesma lógica ela funciona para a poção de desativar armadilhas. Então, simplesmente essa é a frase máxima que eu tenho para falar para vocês. Então, essa é a frase máxima, essa é basicamente a dica do dia que eu tenho para dar para vocês. A poção de desativar armadilha, ela desativa a armadilha que deu mais dano. Isso aí é um ponto interessante, vocês vão ver como é que isso é utilizado na prática aqui com alguns exemplos. Vamos começar, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço quando eu entro em uma base que tem uma gema muito grande, né? E a primeira dica que eu vou dar pra vocês aqui é: tenha paciência e analise o layout, né? Você tem primeiro de antemão já utilizar sua experiência de jogo e mais ou menos observar qual é a armadilha que vai lhe dar mais problema, e caso você já reconheça ela, você já vai mais ou menos estudar como é que você vai acertar ela, né? Por que, Igor? Por que eu vou fazer isso? Porque basicamente o objetivo disso é você ser atingido por ela uma vez, utilizar a poção de desativar a armadilha, pum, ela desaparece, não existe mais armadilha ali no seu caminho e você vai conseguir simplesmente passear pela base. Então esse é o primeiro exemplo, vocês veem aí que eu dou uma analisada e vejo, ok, a dificuldade da base é o canhão, eu teria que encontrar o time do canhão para não ser acertado por ele, mas eu tô sem paciência, ou digamos, essa base aí tem uma gema super alta e eu não quero arriscar, não tirar 3 estrelas, simplesmente desativo o canhão e pronto, tranquilo, né? Dá pra dar um passeio na base, simplesmente assim. É assim que se faz, pessoal. Por que isso acontece? Né? Ela acontece basicamente porque, eu falei, a poção de desativar a armadilha, ela desativa a armadilha que deu mais dano. No caso, o canhão foi a única que deu dano, ela é automaticamente desativada, esse é o segredo. O vídeo poderia acabar por aqui, mas eu vou mostrar mais alguns exemplos pra vocês. Mais uma base exemplo aqui pra vocês, né? Vocês veem que não é um layout também muito difícil e as armadilhas não estão bem evoluídas. Eu, no meu caso, como eu tenho Sombra Branca nível 5, não necessitaria utilizar a poção de desativar armadilha, porque as armadilhas vão ser desativadas e eu ainda vou ter 3 estrelas. Mas agora, por exemplo, vocês vão ver aí o que vai acontecer. Nesse segundo exemplo aí, fica bem claro logo de início qual é a armadilha que está causando os maiores problemas, né? Vocês viram aí que é a serra. Eu não tenho certeza se eu fui acertado pela serra, por isso eu vou tentar mais uma vez aqui, para ter a certeza antes de utilizar a poção. Ok, fui acertado pela serra, vou utilizar agora a poção de desativar a armadilha. Acabei dando uma vacilada, é aí que eu dou mais uma dica pra vocês. Simplesmente faça o mesmo passo que vocês fizeram pra desativar a armadilha, e assim ela não vai estar mais lá. É só você correr pro abraço, fazer 3 estrelas. Não precisa, se você tiver um Sombra Branca aí, já não vai precisar mais se preocupar tanto com respin.
Essa técnica ela é simplesmente fundamental para você economizar orbes, pessoal, né? Porque você garante suas 3 estrelas e aí não vai precisar ter tanto problema na questão do respawn e tudo mais. Esse exemplo eu acho particularmente muito interessante. Vocês veem que aí tá valendo de verdade, tem gemas super altas no totem e também tem aquele pássaro que fica parado ali. Então é ele que eu quero desativar, fica muito claro que ele é o que dá mais dificuldade. E nesse caso aí você tem que ter paciência. Vocês viram que eu dei uma vacilada, fui atingido pelo canhão uma vez. Então agora não vai bastar simplesmente ser atingido por aquele pássaro uma vez só, né? Eu vou ter que compensar agora e ser atingido por ele 2 vezes. Né? Porque como vocês estão entendendo, eles têm um nível bem parecido. Eu quero ser atingido agora pelo pássaro 2 vezes para ter certeza que é ele que vai ser desativado. Igor, o que acontece se 2 armadilhas me deram a mesma quantidade de dano? Aí nesse caso vai ser aleatório, né? E eu quero impedir disso porque vocês sabem que esse pulo aí desse pássaro é um pouco chato, né? Então eu procuro todos os meios possíveis para desativar o pássaro, né? Tem que ter paciência, não é fácil, vocês veem que deu uma vacilada, mas tem que ter estratégia, é isso que vocês veem, é assim que o jogador, né, que os jogadores mais experientes estão jogando o jogo, tem que ter paciência, vocês veem, ok, encontrei o caminho, fui atingido pelo canhão uma vez, pelo guarda vermelho uma vez e pelo pássaro 2 vezes, então aí eu tenho certeza que é o pássaro que vai ser desativado, agora é só correr pro abraço e pegar minha gema, né, eu não vou precisar mais me preocupar com respin, com nada, porque com essa chance aí de 80%, né, fica super tranquilo, eu não quero vacilar, vocês veem aí. E vamos lá agora, paciência e tsac, beleza, vocês veem aí, é assim que funciona, pessoal, é assim que eu jogo. Muita gente me pergunta como é que eu faço pra pegar gemas altas, é assim, você tem que procurar as gemas, né, sempre pular as bases. Na hora que você encontra uma base com uma pedra super alta, nesse caso aí, não vacile, utilize direto, né, utilize essa técnica que é pra desativar a armadilha e corra pro abraço. Esse aqui é mais um exemplo pra vocês, bem interessante, vocês veem que não é um layout muito difícil, mas é aquele layout chato, que você tem que encontrar o tempo certo e tudo mais. E eu pensei aqui, qual é a armadilha que eu posso ativar para chegar rapidamente ao totem? Eu consigo observar que é a serra, porque se eu conseguir desativar a serra, eu consigo simplesmente deslizar pela parede da direita e chegar ao baú. Ok, vamos tentar aqui, mas vocês veem que eu não consegui atingir a serra logo de primeira para desativar. Então você já tem que utilizar um outro movimento para você acertar a serra. Ok, uma vez, né, agora tá empatado, uma, e eu vou fazer o mesmo movimento mais uma vez para desativar a serra. Ok, vamos lá, tranquilo. Agora tá garantido, já fui atingido pela serra 2 vezes, tenho certeza que ela deu a maior quantidade de dano. Eu desativo ela e é só fazer os mesmos passos que eu fiz para acertar a serra que eu vou conseguir chegar ao baú rapidamente. Não foi o caso aí, como vocês viram. A gente acaba errando, pessoal, então é sempre importante prestar atenção nisso. Qual foram os passos que você fez para acertar a armadilha, né? E faça o mesmo para você chegar ao baú tranquilamente, sem problemas e garante suas 3 estrelas. É interessante, pessoal, quero comentar aqui para vocês. Tem muita gente que utiliza uma técnica que é de não upar a serra. Eu quero deixar aqui como uma discussão para vocês. O que vocês acham? Eu já entrei em bases onde tinha pessoas com armadilhas de nível 20 e, por exemplo, a serra nível 4. Né, porque essas pessoas, elas queriam que a serra desse menos dano para a pessoa não poder desativá-la, né? Eu acho uma estratégia interessante. Eu particularmente quero todas as minhas armadilhas no nível mais alto, né? Mas o que vocês acham disso? Deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa estratégia, se vocês já conheciam, se vocês utilizariam ou se vocês vão utilizar, né? Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. É assim que eu jogo, é assim que a maioria dos jogadores experientes que eu conheço também jogam, né? Muita gente me pergunta, Igor, como é que eu faço para pegar pedras, né? Basicamente, skip, no caso aí, pule, né? Fique pulando as bases. Quando você achar uma base com uma gema boa, utilize essa técnica, não tem erro, é só correr pro abraço. Eu vou ficando hoje por aqui, só não saia sem deixar aquele like. Valeu, falou e tchau!